Então hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho que nós iniciamos juntos, inclusive, aqui no vídeo número 1, episódio 1, né, desse arranjo lindíssimo, uma música lindíssima, com letra e melodia. E, enfim, foi desafiador, chegamos num resultado final que, assim, me deixou muito contente, né, muito por conta da estrutura de grupo que me foi pedido para escrever. Então, assim, é algo bem inusitado. E quando a gente consegue fazer, cumprir, né, chegar num resultado bonito, agradável no final, a gente fica feliz de verdade. E eu vou mostrar para vocês. E aí eu quero que vocês prestem atenção, né? Eu utilizei várias técnicas durante esse arranjo, e vou falar delas para vocês aqui, mas fiquem atentos quando eu falar na técnica de aproximação, que é, na verdade, a harmonização em bloco. E essa técnica, quando você utiliza de forma bem feita, você consegue obter grandes resultados no teu arranjo. Então já começa a replicar nos seus trabalhos aí, certo? O arranjo que a gente começou a fazer foi In Christ Alone, né? Que a tradução seria Somente em Cristo, é uma encomenda que eu recebi de uma música lindíssima, tem uma letra maravilhosa. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada depois. Nós começamos na aula anterior com essa redução, né? E eu queria mostrar para vocês aonde a gente consegue chegar. Trabalhamos essa redução no episódio número 1, né? E foi a partir daqui. Aí, gente, beleza. Vocês lembram desse tema, né? Tema belíssimo, baseado na escala pentatônica. E aí, novamente, eu sempre falo para vocês, né? A escala pentatônica é uma escala rica, você consegue tirar boas, bonitas melodias dela. Basta ter paciência e fazer trabalhos, né? E aí, com essa redução, com essa mini redução, pouquíssimas ideias, né? Vou falar para vocês por que foram colocadas poucas ideias, mas com esse rascunho a gente já consegue chegar para um próximo passo. Que qual seria o próximo passo, Rafael? É uma das maiores dificuldades de vocês que me acompanham, perguntam. Hoje mesmo eu respondi umas 3 perguntas no Instagram, né, da dificuldade, qual é o primeiro passo, como começar, né? Pretendo fazer depois uma live falando sobre esse fator importante para começar, né, uma redução. Como é que eu consigo trabalhar a redução para poder facilitar a minha vida no arranjo? Mas aí, gente, baseado nisso tudo, a gente vai começar. E o que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa, óbvio que com essa redução eu já tinha em mente isso, não lembro se eu comentei no vídeo com vocês isso, mas o fato é que a primeira coisa a ser feita agora é pensar no grupo que eu vou trabalhar. Qual o grupo que você quer trabalhar no teu arranjo? Qual é o tamanho? Qual é o nível dos músicos? São músicos profissionais? São músicos intermediários? Músicos avançados? Músicos iniciantes? Com essas informações, a gente pode limitar algumas coisas no arranjo e pode também expandir outras coisas. Porque vamos só lembrar, não adianta você ter excelentes ideias no teu arranjo, frases belíssimas, e aí você coloca o teu arranjo para ser executado por músicos iniciantes, músicos que estão começando na música. Não vai acontecer. Então você precisa trabalhar para a música, muitas vezes, sabe? E trabalhar para a música, em alguns momentos, não, eu vou abrir mão de uma ideia que ficou fabulosa, ficou muito bonito, mas vai ficar difícil para ser executada. Vou abrir mão de uma ideia e talvez seja o diferencial, mas para esse momento eu vou guardar essa ideia aqui, a 7 chaves, e vou utilizar num outro trabalho. Percebem essa maturidade? É um nível de maturidade que não é fácil, é difícil. Principalmente quando a gente está começando, a gente quer colocar um monte de informação, um monte de nota. E não necessariamente esse monte de informação e um monte de nota vai garantir que você tenha um resultado maravilhoso, satisfatório. Ser econômico como arranjador é uma virtude muito grande. Você ser econômico em alguns momentos e, a grosso modo, lascar-lhe a mão em outros momentos, né? Abrir bastante acordes, né? Blocos, carregar na harmonia. Então são detalhes que, na minha opinião, faz muita diferença de verdade, viu, gente? De verdade mesmo. E aí, vamos seguir aqui. Redução tá com a gente e essas ideias eu coloquei para um grupo maior. Não é um grupo tão grande assim não, né? Olha que inusitado, eu criei um grupo com violino, né, um sax soprano, 2 altos, tenor, trombone e eufônio. Somente isso, viu, gente? Eu tenho aqui 7 instrumentos
Em alguns casos você consegue combinar eles, em outros você vai precisar adaptar coisas. Então o grupo que foi encomendado foi esse, olha, violino, soprano, 2 altos, trombone, tenor e eufônio, fazendo um pouco o papel de baixo, assim, né. Então ora o eufônio vai fazer o trabalho do eufônio com contraponto, ora como baixo. E aí você precisa realmente estar bem alinhado com essas orientações para que quando você faça esse papel de explodir a redução, deixa eu voltar aqui, para quem não entendeu, qual foi o papel que eu fiz aqui? Eu peguei aquelas ideias e pum, explodi para os instrumentos para a instrumentação que eu escolhi. Essa instrumentação que eu escolhi, eu já tenho da encomenda, né, do cliente que me pediu para fazer o arranjo. Olha, Rafael, tenta fazer a melodia, bota o solo mais para o saxofone alto 1, para o tenor, e tenta fazer dobras com soprano e violino, porque são instrumentos um pouco mais difíceis de serem tocados e os músicos não são tão experientes assim. Então, a gente precisa fazer esses cálculos na hora, e aí vai de encontro do que eu falei anteriormente. Você fazendo esses cálculos com tranquilidade, né, respeitando os detalhes, você colocando as suas ideias iniciais para o bloco, a tendência é que a redução de piano já estava bonito, quando você joga para o sopro, você coloca nas oitavas certinhas, né, porque é importante, vou falar sobre isso hoje ainda, a probabilidade que vai soar bem o seu arranjo é muito grande mesmo. Vou mostrar para vocês, e aí eu vou pegar desse início aqui, o A da música mesmo, tá. E o que que eu fiz? Eu deixei o tenor atuando numa região que é grave para ele, né, se eu for levar em consideração aqui, ó, ele tá tocando a nota Ré2, que seria um dó 3, então região média, né, é um pouquinho mais grave, e eu coloquei os instrumentos mais agudos para fazer uma cama acima. E aí mais um exemplo, né, é possível você fazer harmonia acima da melodia, desde que você não obscureça essa melodia. Então, o comum, um convencional, é você fazer esse acompanhamento abaixo da melodia. É o mais comum, viu, gente? Mas não é a única forma de se trabalhar. Você consegue trabalhar acima da melodia, sim, desde que tenha aqueles cuidados todos que eu sempre venho falando aqui para vocês. Beleza? Vamos ouvir esse começo? Então percebam que é só os sopros aqui. Legal, gente. Vocês percebam que não tem acompanhamento, não tem base, piano, guitarra, nada tocando, e já me garante um bom resultado o que a gente está ouvindo aqui. Por que isso, Rafael? Porque eu tentei ser bastante exigente com o que nós tínhamos lá na redução, que nós fizemos. E uma dessas exigências é, como eu já falei aqui, as oitavas. Gente, uma coisa é eu colocar isso nessa oitava, outra coisa, olha, nessa oitava aqui, ó, já vai soar outra coisa. Então, tipo assim, as pessoas têm a mania, eu não vou dizer que é mania, na verdade as pessoas têm a impressão de que eu peguei a ideia aqui e vou colocando nos instrumentos aleatoriamente, aí eu vou respeitando a extensão do instrumento e vai dar certo. E não, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Eu tenho que ser direto e te corrigir nesse sentido. Cada oitava vai soar de uma forma. Então, se eu boto a melodia para ficar, por exemplo, a região do tenor lá é uma região bem confortável de ser tocada, e uma região que de certa forma velada, então eu preciso ter cuidado, porque o tenor ele vai soar dessa forma. Então quando eu coloco acompanhamentos acima desse instrumento, são acompanhamentos delicados, acompanhamentos que vão fazer sentido com o que o solista está fazendo. E se você menospreza tudo isso, a probabilidade do seu trabalho soar ruim ou soar com alguma coisa faltando, sabe? Quando a gente está começando, a gente fala: "Cara, eu tive boas ideias, está bem harmonizado, mas tem alguma coisa faltando". É exatamente isso. Às vezes, a oitava faz a diferença, tanto para cima quanto para baixo. Então, ter controle sobre isso faz com que o seu arranjo, o seu resultado final fique melhor, soe mais claro, mais bonito. Legal, gente?
E aí, se vocês perceberam, eu, entre aspas, roubei um pouquinho da redução. Por quê? O que acontece? Eu movimentei as vozes. Então, assim, na redução nós escrevemos os blocos. Ótimo. Mas percebam que aqui eu tenho violino e soprano atacando no tempo 1, né? Assim como os altos também no tempo 1. Porém, eu faço o alto 2 deslocar, né, a terça do acorde para a quinta, e a mesma coisa, eu trabalho no alto 3, no alto 1, perdão. O alto 1 ele faz um outro contraponto aqui, de forma que soa mais bonito. Olha aqui, só os acompanhamentos que eu vou colocar para vocês. A partir daqui. Não é a melodia, tá? Eu tô sem a melodia aqui e sem o baixo. Vocês percebem que existem movimentações e isso faz com que a harmonia ela não fique parada. Então, quando eu boto o solo e mais o trombone, ainda tô sem o baixo. Percebam que aqui eu poderia colocar o Mi aqui também. Aqui é um Dó, né? Então, tipo, eu movimentei a terça maior para menor, né? E mantive a voz do alto 1, né? E isso gera bastante coloração, gera bastante contraste. E a gente está buscando contrastes, a verdade é essa, tá? Percebam que aqui também era a melodia em bloco, e aqui eu acabo movimentando o alto 1, né, e aí faço o movimento contrário, tanto do alto 1 descendo, né, e o alto 2 está subindo. E aí o que acontece também de interessante é que eu faço um cruzamento de voz propositalmente, porque eu quis gerar isso. Eu quis que o alto 1 descesse, que era a melodia principal, e aí o alto 2 foi e fez o movimento contrário, resolvendo na nota Fá. Então tem um Dó e um Fá. Se eu não me engano, aqui é um Sol sus que está soando. Então é como se fosse a sétima menor e essa quarta suspensa. Legal? E aí, paralelo a isso, no mesmo compasso, eu faço uma movimentação aqui do eufônio, né? Então vamos ouvir só isso aqui para vocês verem como gerou contraste, né? Eu tenho a melodia, ela tá aparecendo, é óbvio que tá num programa, né? Quando a gente for tocar isso ao vivo, quem for tocar tende a tocar um pouco menos do que o solista, mas é muito claro isso, e a harmonia continua movimentando sem necessariamente eu estar com piano soando, guitarra, etc. Percebem? E aí, como a melodia tá parada aqui, né, por que não movimentar o baixo? O baixo também é um instrumento importante. Então vou colocar só os saxofones, só a parte de baixo, né, tirando, essas notas longas aqui dos violinos e sopranos, que na verdade é mais um enfeite, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso ainda. E aí tem aqui essa subida da melodia, já começa a fazer um dobramento, o alto 1 com o tenor 1. Então foi proposital para quê? Para dar mais reforço à melodia. Isso é muito comum, gente. E se vocês perceberem, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo o alto trabalhar na mesma oitava que o tenor, nesse momento. Outra virtude também, vantagem, e eu quis assim, o alto poderia trabalhar mais acima, poderia, mas ia soar muito gritado e nesse momento não é o que eu queria, não é o ápice da música ainda, tá? Então, eu acho importante falar para vocês o que eu devo dobrar, Rafael. O que eu devo dobrar? Então, é muito comum, falo bastante com vocês sobre isso, a dobra, o double lead, né, ele é fundamental para o arranjador, mas às vezes eu não quero fazer uma dobra em oitavas diferente, às vezes eu só quero dobrar a melodia, e dobrando a melodia, me possibilita criar um timbre novo, né, independente se for, como foi no caso ali, o alto e o tenor, um timbre novo, são instrumentos diferentes, soam diferente,
né, tem harmônicos, projetam harmônicos diferentes. E isso gera contraste, além do que vai gerar um pouco mais de força no naipe, porque eu já tenho 2 pessoas tocando. Vocês percebam que é um grupo pequeno, são 6 músicos, e aí se eu faço 2 pessoas tocando a mesma melodia, eu acabo perdendo, de certa forma, uma voz para trabalhar contrapontos e harmonia, porém eu ganho mais força na melodia principal, e isso ajuda muito, tá? Isso é pertinente fazer, viu, gente? Não tenham medo de usar dobras de melodia, não tenha medo de usar dobras em uníssono em instrumentos diferentes e também dobras e melodias em oitavas diferentes. Claro que cada qual vai soar diferente. Às vezes eu vou querer dobra da melodia e ótimo, às vezes eu vou querer só a dobra em oitava abaixo ou dobra em oitava acima. Vocês precisam experimentar. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não é para entrar no ouvido e sair pelo outro. Peguem isso e experimentem nos trabalhos de vocês. Legal? Mas vamos seguir aqui, tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui, terminado o A, eu pensei no impro, né, de guitarra ou teclado. Vou conversar com o cliente sobre o que ele acha melhor. Mas o fato é que depois disso eu criei um acompanhamento, sabe, antes de entrar novamente na música. E esse acompanhamento eu repliquei no início, na verdade virou uma introdução, tá? E essa introdução eu quero compartilhar com vocês completa, porque, gente, esse tipo de coisa, posso falar para vocês com muita clareza. Quando eu comecei a escrever, arranjo, eu não tinha a menor diferenciação do que ia soar em oitava, qual. Pois, para mim era assim, eu pegava a ideia e jogava, e tá na tessitura do instrumento, vai funcionar, né? Então não tinha essa preocupação. Qual é a oitava ideal, né? Onde vai soar, onde eu faço o acompanhamento, dá para tirar um pouco o pé aqui, né? Vou deixar acontecer mais coisas, mais informações, menos informações, né? É importante. Com o tempo a gente vai percebendo que em alguns momentos é importante você secar um pouco o acompanhamento, deixar um pouco a melodia fluir, melodia com base, uma melodia em sole, enfim, tem várias possibilidades. Então, só para vocês contextualizar essas coisas, porque faz muito sentido, tá bem? Deixa eu mostrar agora para vocês o que eu prometi. Aí foi exatamente isso, gente. Eu fiz aqui, imaginem aí um baixo sol, né? Eu fiz um baixo sol movimentando, raro algumas exceções, como esse lá bemol aqui, resolvendo, né, como se fosse um ponto, um baixo pedal, um ponto focal mesmo, focal point. E trabalhei essa harmonia com tríades, tá? Então, inicialmente eu botei uma tríade adicionada de uma nona, depois uma tríade, outra tríade, e tudo com baixo em sol. E o que vai soar, Rafael, isso aqui? Vou colocar para vocês só o acompanhamento aqui do piano. Então vocês percebem que já me dá um contraste legal. Por quê, Rafael, me dá um contraste legal? Porque eu estou usando o baixo em sol o tempo inteiro, praticamente. E aí eu faço aqui sol, aí eu faço uma tríade de lá maior, respeitando o baixo em sol. Depois eu baixo meio tom essa tríade, lá bemol com baixo em sol. Isso me gera sensações diferentes. E, enfim, para mim soou muito bem e não soou muito dissonante, né? Porque o grande problema a gente trabalhar um pouco essa linha de baixo é que em alguns momentos você acaba soando muito troncho. E em alguns momentos isso é muito bem-vindo. Nesse caso eu não quis soar muito troncho. Talvez esse lá bemol seja o que soe um pouco menos comum, né, no convencional. E aí eu pensei do acompanhamento fazer na segunda vez junto com o piano, junto com a base, né? Vou botar para vocês. E aí, só para a gente ouvir a frase completa, e aí eu já criei também uma frase aqui de finalização para começar a música. Finalização, como se fosse a finalização da intro, né? E então botei violino e soprano, dobrando, e o alto oitava abaixo disso para dar mais força pro naipe. E aí ficou assim, ó. Já começa a soar bem interessante, né? E aí, atrelado a isso, paralelo, eu também já criei aqui um groove para eu já sentir melhor. Em alguns momentos eu faço isso, em outros não. Deixo bem à vontade vocês nesse sentido, viu, gente? Porque, assim, o lance do groove, da bateria, por mais que a gente escreva, eu não sou baterista, tenho essa humildade. E eu gosto
do baterista tocando a minha música como um baterista. Então, eu prefiro fazer indicações em alguns momentos para que o baterista fique mais à vontade e respeite no máximo os cortes que eu faço, enfim, onde tem fio, uma virada eu escrevo o fio e aí o baterista cria. E, enfim, é bom vocês pensarem nisso, né? Porque nem tudo vocês vão escrever e o baterista vai tocar. Exatamente, música popular não é assim que funciona, tá? Então, assim, escrevam, pratiquem, tenham referências de riffs, de levadas, mas sempre tenha um baterista amigo para conversar. Isso aí vai te ajudar no teu trabalho de criação. E vamos ouvir aqui então, já com esse groove de batera. Então já percebam que já dá uma coloração diferente, né? E, enfim, eu acabei escrevendo esse groove direto para a gente ter um teste, mas nesse A eu já faria algo mais leve. Então, se fosse escrever, eu já escreveria algo mais leve nesse A. Porque aí, enfim, tem uma introdução um pouco mais movimentada. Percebam que eu movimentei na batera, mas os sopros estão indo mais nos contratempos, atrelado ao piano, tá? E aí essa ideia, gente, eu aproveitei ela aqui. Após o improviso de alguém da base, o piano, provavelmente guitarra, mantive a ideia lá da introdução, mas com a adição dos instrumentos mais agudos e fazendo leves mudanças. E aí olha como que já fica já interessante. Então vou colocar aqui, vamos imaginar um improviso de guitarra aí e tal. Então vocês percebam como já começa a aumentar o nosso trabalho. Então assim, gente, paciência é uma virtude e como arranjador não é diferente. Vocês precisam ir trabalhando as ideias. Principalmente para quem tem dificuldade em nunca aprender ou tá começando. Vocês vão trabalhando as ideias. Então percebam que dessa ideia eu já criei a introdução e aí eu voltei nela, já fiz algo diferente. Então fiz um movimento aqui oblíquo, por exemplo, os sopros eles estão no mesmo contexto e aí eu pego o soprano e o violino e o alto 1, né, 3 vozes e faço o movimento contrário desses instrumentos. E aí, no geral, fica um movimento oblíquo, né, que fica os instrumentos tocando a mesma nota, né, sem se movimentar e os de cima descendente. Isso gera contraste no acompanhamento, tá? E uma coisa importante também é, de repente, dar uma secada aqui, né, fazer, sei lá, 4 compassos só com base. Então, achou alguma estranheza nesse acompanhamento, né, nessa progressão? Depois de 2 vezes ouvindo essa progressão, eu tenho certeza que já vai entrar mais na cabeça. Comum isso, sabe? Você se acostumar com a sonoridade. Acontece muito, às vezes a gente fala assim, disso eu não gosto. Eu ouvi uma coisinha aqui e, não, já vou descartar. Isso acontece porque às vezes a gente não está preparado para o que a gente ouviu, ou também a gente não está dando paciência. Eu não tô falando que tudo que é estranho, tudo que é estranho que é bom, que vai dar certo. Não, eu tem coisas que já falei pra vocês algumas vezes, tem coisas que eu ouço e não entendo, e eu gosto. Tem coisas que eu ouço e não entendo e não gosto. Então, assim, vocês precisam ter essa clareza, essa maturidade nesse sentido, sabe. Então, nesse caso aí é uma pequena progressão de 4 acordes que talvez desses 4, um é o menos utilizado usualmente, né, com o mesmo baixo, que daria até para classificar esse Lá bemol aí com baixo em Sol como um Lá bemol com sétima maior, mas é menos comum assim, né, no geral. Agora Lá com baixo em Sol é muito comum, que seria um Lá com sétima, né? É o mais utilizado, assim, se você for botar a sétima do baixo. Então, assim, são detalhes que a gente vai
pensando, vai colocando, vai experimentando e se agrada, a gente utiliza. Então, me agradou muito, era o que eu queria, e aí tanto agradou que eu já coloquei já na introdução. Então, tipo, um detalhe que eu fiz num determinado momento da música, eu já aproveitei de uma forma diferente na introdução. E percebam que uma coisa é o piano entrar com a seção rítmica, outra coisa é o piano entrar com a seção rítmica mais alguns sopros, outra coisa é o piano entrar com a seção rítmica mais alguns sopros, né, e outros complementos de sopros. Então, são contextos diferentes e são esses temperos, esses detalhes que faz com que o trabalho vai melhorando durante o tempo, tá bom? E antes de continuar a falar, só para não me esquecer, quero convidar vocês agora no dia 30 de agosto, vai iniciar a Semana do Arranjador de Sopro. Então, é mais um evento que eu estou dando assim para vocês, é um evento totalmente gratuito e online, né? Vocês sabem que são poucos eventos que eu faço durante o ano sobre arranjo, então assim, vocês vão ter uma semana comigo, onde eu vou dar realmente o passo a passo para quem nunca aprendeu a escrever um arranjo, ou para quem ainda já escreve arranjo, mas tem dificuldades em alguns assuntos, continua patinando, não tem certeza, eu vou dar esse acompanhamento para vocês. Então, eu já vou até, inclusive, dar o link para vocês aqui, e esse link vocês podem se cadastrar já vão ter acesso já ao grupo do WhatsApp, onde eu vou dar as informações, e até o dia 30 tem muita coisa para eu passar, né, de aquecimento para vocês. Então, vocês já conhecem como é que funciona o meu trabalho, são poucos eventos que eu faço desse no ano, então aproveite a Semana do Arranjador de Sopros. Você quer continuar nessa vibe de escrever os teus arranjos, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar nesse sentido. Legal, gente? Compartilhando novamente. E aí, deixa eu comentar algumas coisas que eu acho que vale a pena serem comentadas, né? Principalmente sobre essa redução, porque tudo isso aqui, gente, eu poderia fazer direto, é verdade. Alguns arranjos eu já faço direto, tal, mas tudo isso aqui veio da ideia de uma pequena redução. E aí eu vi que o meu grande amigo, mestre Márcio, a importância de trabalhar na redução. Conversava muito com o Márcio sobre isso antes dele entrar no AIS, depois que ele entrou no AIS também, e ele faz alguns trabalhos seguindo essa redução, e como tem sido legal, assim, ouvir os trabalhos dele, porque essa redução, ela serve para você organizar, e independente do nível musical que você tá. Em alguns momentos você vai querer escrever direto, como um arranjador experiente, ótimo. Em outros momentos, você vai precisar da redução. Então, assim, eu gosto de ser muito didático nesse sentido, porque a redução te facilita, te ajuda a saber onde está soando cada qual detalhe. E aí facilita a você também explodir, como eu falei no início dessa live, explodir os instrumentos nas oitavas corretas, né? Lembra que uma frase boa não necessariamente vai ser uma frase boa nos sopros, né? Você precisa lançar a mão dessas técnicas, precisa saber onde vai soar, o que você quer que soe, né? Que soe mais forte, mais velado, mais agressivo. E a redução, ela te ajuda a organizar nesse sentido, tá? E, gente, o que aconteceu no B aqui? Eu já comecei a lançar mais algumas novidades, como no próprio baixo, né? Fazendo tercinas que não teve, pelo menos não nesse momento. Utilizei o piano fazendo algumas frases, dobrando com o próprio violino e o alto, tá? Como essa frase aqui, ó. Então, assim, são frases que eu criei, inclusive, antes de harmonizar. Então, aqui era um outro acorde, mas pelo que eu criei dessa frase, acabei abrindo mão do meu acorde e tá tudo certo. E aí sim, coloquei um acorde que fazia sentido com essa frase. Foi o que aconteceu. E aí eu fiz esses dobramentos e também fiz um sole, né? Então passei a trabalhar o soprano com o alto um solando. Enfim, temos mais movimentos contrários aqui, por exemplo, nesse compasso, o soprano dobrando com o piano, tá? Essa melodia aqui, ó, melodia um pouco quebrada. E aí eu faço um movimento contrário à melodia. A melodia tá subindo e esse contraponto ele tá descendo, né. Então se fosse só o piano, perdão, só o violino e o soprano, olha como é que já ficaria legal. Só que o que acontece? Ficou esse mi aqui, né, e o piano e o violino tá 2 oitavas desse mi, né, eu queria equilibrar um pouco mais isso, como eu pensei? Então eu fiz o alto fazendo essa melodia subindo, né, e aí o alto vai soar nesse mi aqui, ó, no mi 4, então tem aqui mi 3, mi 4 e mi 5. E aí eu vou botar só o alto, só os saxofones com o violino.
Tá, agora eu vou precisar colocar completo o naipe, por quê? Aqui eu já comecei a abrir um bloco, tá, gente? Então fiz uma harmonização em bloco, vou colocar para vocês a partir daqui, ó. Os saxofones, junto com o trombone ele entra um pouquinho depois na harmonização em bloco, porque ele finaliza uma frase, então percebam. E ela acaba mais ou menos aqui, tá? E aí eu começo a voltar numa textura mais uníssono e de oitavas diferentes e abrindo só o acorde no último, na finalização, tá? Aqui eu abri, aqui também eu abri, tá? Então vamos ouvir agora com os sopros completos, usando o eufônio também. O eufônio tá, acho que eu já comentei, mas não tem problema se eu repetir, ele tá funcionando como um contrabaixo mesmo. Eu vou dobrar essa linha do eufônio com o baixo. A ideia é essa, me foi pedido isso, inclusive. Talvez abra eu até dobre com algum outro instrumento sobre que venha a entrar depois nesse bloco, mas vamos ouvir. Então vocês percebem que, gente, em alguns momentos eu trabalho com bloco, em outros momentos eu opto por frases distintas. Quando eu vou escolher um, quando eu vou escolher o outro? Eu que sei. A sonoridade que eu tenho em bloco é uma, né, então o blocão mesmo, né, todo mundo fazendo, em alguns momentos melodia idêntica, em outros momentos só o bloco, né, só a parte rítmica idêntica, e aí com melodias diferentes, abertura de vozes, né, aproximações, eu usei um pouquinho de aproximação aí, em alguns momentos usei um acorde ali, dominante com a nona menor, já traz um colorido diferente. Vou usar isso sempre? Não vou usar isso sempre, em alguns momentos eu vou usar dependendo do estilo e vai encaixar. Para mim funcionou muito bem. Quero que vocês coloquem também no chat aí para eu saber o que vocês acharam. E em outros momentos, depois da parte em bloco, eu posso também desmembrar esse bloco, como vocês viram lá no início. Então, assim, não necessariamente eu vou fazer lá os sopros tocarem só as bolachonas, né, só notas grandes. Você pode trabalhar isso no naipe. Você deve, inclusive, em alguns momentos. É claro que precisa respeitar a sua limitação que está, a sua limitação como arranjador no momento. Qual é o seu momento atual? Você está começando, então vá pelo mais básico, vá pelo mais simples. Mas como você for evoluindo e crescendo, você pode trabalhar mais esses blocos e movimentar as vozes, né? Então percebam que assim, os sopros estão soando por si só. Eu não precisaria de um piano para justificar a sonoridade. E não estou falando isso de forma ruim, pejorativa. O piano ele é bem-vindo, a guitarra é bem-vinda, o contrabaixo é bem-vindo, mas você usando as técnicas certas e colocando nos sopros, eles por si só já soam bem, por si só já acontecem, né? E eu acho que é uma grande virtude do arranjador, principalmente o arranjador de sopro, ele não depender da seção rítmica, né? Quando eu digo não depender, gente, não é que eu odeio seção rítmica. Algumas pessoas até me mandam mensagem: "Pô, mas você não usa seção rítmica nos seus arranjos?" Eu uso, claro que eu uso, eu preciso inclusive, acho fundamental, mas ela é uma adição, sabe, ela é um plus. Em alguns momentos eu posso até não usá-la, porque eu tenho condições de trabalhar, né, em outros momentos eu vou precisar mais dela. Então, vocês precisam brincar com isso, sabe. Então, temos poucos sopros aqui, imagina se eu fosse abrir para um grupo maior, eu teria muito mais possibilidades, né. O que as pessoas não entendem é isso, se você consegue trabalhar bem com poucos sopros, né, com grupos não tão comuns, né, por exemplo, eu tenho aqui uma formação que é muito pouco comum, né, você vai encontrar às vezes tocando na sua banda, uma banda pequena, né, na banda da sua igreja, num grupo seu particular mesmo, de amigos, né, não é um grupo comum, um violino, 2 altos, um tenor, um trombone e um eufônio. É pouquíssimo comum, mas você consegue trabalhar e extrair boa sonoridade, né, respeitando tudo aquilo que a gente tem falado aqui, não é verdade? Olha aqui, gente, eu poderia, por exemplo, trabalhar aqui, nós temos um acorde, esse compasso aqui, ó, eu tenho aqui um sol sus e tem depois um sol 7 sustenido 11, resolvendo num dó menor com sexta. E como é que eu trabalhei isso, né, buscando caminhos, literalmente buscando caminhos. Então eu tenho aqui, vou escrever aqui para ficar mais claro, ó, um sol
sus 9. Aqui eu tenho um sol 7 sustenido 11. E aqui eu tenho um dó menor com sexta. Pasmem, olha que melodia simples que foi criada aqui, né. Mas não tô falando simples pra você menosprezar não, tenha maturidade, ó. Eu criei aqui, ó, sétima do acorde, a quinta do acorde, a 11ª que é uma nota seria perdão, seria uma nota de acorde também, mas ela tá indo de passagem. Na verdade, gente, eu tô focando nisso. Eu vou contar o segredo pra vocês, eu tô focando nesse dó sustenido aqui. Então eu fiz aqui, ó, uma manobra pra finalizar nesse dó sustenido que, primeiro que ele não faz parte diatonicamente a tonalidade. Então, por si só, eu poderia criar vários acordes aqui, mas preferi criar esse. Poderia criar, por exemplo, um Lá com sétima, Rafael? Poderia. Poderia criar um Lá com Sol, Rafael? Poderia. Poderia criar um Dó sustenido meio diminuto? Poderia. Então teria várias opções aqui para criar, quis criar esse, muito por conta de ser um acorde, gente, muito tenso. Se eu tiver oportunidade, quero falar sobre esse acorde um dia numa live aqui. Acorde que tem 2 trítonos, então tem pelo menos 8 resoluções diferentes aí. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas percebam como a melodia ela se delinea muito bem, né. Deixa eu pegar o violino também. Aqui, o violino, soprano e alto. Pronto, só isso aqui já dá para mostrar. O violino, ele fez oitava acima do soprano. Eu poderia abrir isso em bloco, não poderia? Criar tudo isso aqui em bloco? Poderia, mas fugiria um pouco da minha proposta. Então eu foquei nesse dó sustenido, tá, nos instrumentos mais agudos, e eles estão tocando aqui, a mesma melodia em oitavas diferentes. E aí eu peguei aqui o alto 1 e 2, começando também com o mesmo ré, né, então o alto 1 e 2 tá tocando em uníssono real com o soprano, percebam só, tá. Mas aí no finalzinho, acabo abrindo mão dessa sonoridade, em uníssono, e aí resolvo aqui, ó, resolvo na terça desse acorde, o Lá na terça, e aqui eu faço um outro movimento também, eu sustento, eu antecipo, né, esse Fá que é sétima desse acorde e também é sétima desse mesmo aqui, tá. Aqui é um Sol 7, gente, esqueci de escrever. E aí eu antecipo ele e me cria uma outra sensação. Vou colocar só esse quarteto aqui pra vocês ouvirem, sem o tenor. Já me dá um som muito bonito, já me dá um som bem legal, e aí quando eu coloco todo o sopro ainda, e aí gente, enfim, aqui tem a finalização, a gente modula um semitonzinho acima, né, vai de Sol para Lá bemol, e é uma tonalidade boa também que dá para trabalhar para o grupo de músico que vai executar, porque a gente precisa pensar nisso, precisa pensar a todo momento nisso, para onde vai, né, não é só escrever de qualquer jeito aleatoriamente. O arranjador precisa, ele tem a obrigação de pensar nisso, e quando eu falo isso, algumas pessoas se assustam, né, no sentido de que, pô, mas o músico tem que tocar tudo, tá, o músico tem que tocar tudo, mas tem as dificuldades de tom, dificuldades de oitava, né, dificuldades mecânicas. Se eu ignoro tudo isso, cara, eu tô sendo muito individualista e muito arrogante. Então, precisamos pensar sempre em facilitar a vida do músico. E aí eu modulei, eu poderia ter modulado um tom, ia ficar em Lá maior, não ia ficar tão ruim também, mas Lá bemol acaba sendo melhor, né, porque, enfim, fica em Fá maior, por exemplo, para os saxofones altos, fica em Si bemol maior para o tenor, e tá tudo certo. Legal, e aí, enfim, não vou mostrar para vocês esse final aí não, mas eu vou colocar do início com a seção rítmica. Uma música lindíssima, viu, eu recomendo que vocês, se puderem, depois ouçam, uma letra muito bonita também. Enfim, eu tentei não pesar muito a mão, eu tentei ser um pouco criativo, principalmente na parte harmônica, buscar caminhos, eu acho que como arranjador a gente tem que buscar isso, e quando eu falo buscar caminhos, vocês perceberam quantas coisas eu fiz aqui, vocês têm condições de fazer também, mas às vezes não tem a mão na massa, né, colocar a mão na massa e executar. Então busquem, notas alvos, não, quero resolver aqui, então crie uma melodia antes dela para que resolva naquela nota. Foi o caso lá no sustenido 11 que eu fiz, e como cria contrastes, né, como é bonito, como é belo. Então vamos ouvir. Eu vou colocar, e só mais um adendo, essa seção rítmica eu criei um groove, já, como eu falei antes, não usaria na música toda, obviamente, mas no início, por exemplo, eu usaria, no A já tiraria um pouco a mão, mas eu vou deixar com a bateria para vocês sentirem um pouco, acho que vale a pena.
eu acho que é isso. Eu ainda não terminei, não vou mostrar para vocês o final, porque eu ainda não terminei. Vou terminar hoje ainda. Bom, espero que vocês tenham gostado, de verdade. Se você não é inscrito no meu canal, já aproveita e se inscreve aí no meu canal. Ativa as notificações para vocês receberem todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente. Aproveito e convido novamente vocês para a Semana do Arranjador de Sopro, onde lá eu vou ensinar você a criar um arranjo absolutamente do zero em uma semana, se você fizer tudo que eu pedi. Obviamente, temos aqui vários alunos que já participaram dos meus eventos. O Thiago, por exemplo, é um, mas o Thiago não sabia nem ler partitura. Não sabia ler partitura, não sabia trabalhar nenhum software e mal sabia escrever arranjo. E aí, no final de uma semana, ele conseguiu, né? E muito por mérito dele também, porque trabalhou intensamente, diariamente, fazendo os exercícios. Não foi fácil. Eu não estou falando que vai ser algo fácil, como um piscar de olhos, né? Um passe de mágica. Nada disso, né? Mas tem um conteúdo lá organizado e com o meu acompanhamento. Gente, é impossível não aprender se você fizer tudo que eu pedi lá. Tá? Então, novamente lançado aí o convite, Semana do Arranjador de Sopro, dia 30 de agosto agora. Eu coloquei o link das inscrições na descrição do vídeo e aguardo vocês lá, tá bom? Obrigado, espero que tenha ajudado vocês aí com essas informações e até breve. Um grande abraço, valeu!